externa. Aí é por isso que o ar sai. Pra gente fechar a conta aqui, oi. Caso você bote isso na prova, tem que explicar isso tudo. Aí depende. Olha o que ele quer. Beleza, ó. Só pra gente fechar a conta. Não, vou falar, tem que falar logo. Inspiração, expiração. Na inspiração, entrada de ar, músculos intercostais contraem, músculo diafragma contrai, permite o aumento de tamanho e volume da caixa torácica, os pulmões acompanham o movimento, aumenta o tamanho e o volume também. Consequência disso, a pressão intrapulmonar fica menor que a pressão externa, aí é por isso que o ar entra. Expiração, o ar sai. Por que o ar sai? Músculos intercostais relaxam, músculo diafragma relaxa, caixa torácica também vai diminuir de tamanho e de volume, voltando ao seu tamanho normal. Os pulmões acompanham o movimento, também diminui de tamanho e de volume, voltando ao seu tamanho normal. Pressão intrapulmonar agora fica maior que a pressão externa, aí é por isso que o ar sai. Beleza. Sistema digestório, meu povo. Vamos com calma aqui. No sistema digestório, vamos lá. O que é o sistema digestório? É aquele sistema no qual a gente vai preparar o alimento que a gente vai ingerir, a gente vai prepará-lo em algo que a gente pode absorver para aproveitar melhor os nutrientes contidos no alimento. Nunca se confunde com isso. Alimento é uma coisa, nutriente é outra. O que é o alimento? É aquilo que se come. O que é o nutriente? É o que constitui o alimento. Então, por exemplo, a gente tem alimentos que são ricos, nutricionalmente falando, e alimentos que são pobres em nutrientes. E geralmente os que são pobres em nutrientes são os mais gostosos, você confia. Enfim, tu pega uma maçã. Uma maçã, ela não é rica em nutrientes? Sim. É, a gente sabe que a maçã é super saudável. Mas do que a gente gosta mesmo? Do hambúrguer, pizza, Ou não é? macarronada. Tu vai lá, pega aquele sorvete maneiro, só açúcar aquele negócio. Oh, meu Deus, mas é uma delícia. Não é não? Tipo a galera que curte aí um cremosinho, entendeu? Passa ali, acabou, fica pro negócio fica danado, meu irmão. Enfim, né? Beleza. Então vamos lá, ó. Cremosinho e seus parecidos, né? Suquinho, sacolé, não sei o que, suquinho, não sei o que, cara, suquinho gourmet, já viu? Uma vez lá no terminal da Praia Grande, eles como aluno lá vendendo suquinho gourmet, como é que é, rapaz? Não, tinha uns negócios lá dentro, rapaz, olha cada um. Eu já contei, já contei na tua turma, né, a história do suquinho. Olha, eu acredito que eu acho que eu fiquei quase uns 10 anos. Depois você me pergunta, que história é essa do suquinho? Depois eu conto pra vocês. É doido, meu, fiquei traumatizado com aquilo, cara. De verdade. Pra te ver como a gente é doido, cara. Menina, quem for trabalhar em posto de saúde aqui vai ver muita história doida. Enfim, vamos pra cá. Então, ó, esse sistema digestório, a gente vai pegar o alimento, preparar em algo que a gente pode absorver. Tranquilo. Esse processo digestório acontece em quantas etapas? 6. Quais são as 6 etapas? Com calma. Ingestão é apenas você o quê? Ingerir o alimento. Depois, decomposição mecânica ou mastigação. O que é isso? É quando você pega o alimento e quebra em pedaços menores para facilitar a hora de engolir. Como é que a gente chama essa hora de engolir? O nome técnico do negócio? Deglutição. Isso. Outra etapa, já falamos duas. Propulsão. O que é a propulsão? Nada mais é o que? O deslocamento do alimento ao longo do trato digestório. Então, todos os órgãos digestórios, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, todos eles permitem a movimentação do alimento. Então, por exemplo, o esôfago, como é que ele desloca o alimento? Empurrando. Chegou no estômago, como é que o estômago movimenta o alimento? Como se fosse um liquidificador, fazendo movimentos circulatórios. Tá? Quando tu chega no intestino delgado, como é que ele desloca o alimento? Movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como é que o intestino grosso desloca aquilo agora que vai ser desprezado no caso? Também empurrando, tá? Beleza. Como é o nome do processo do esôfago? O nome do movimento que tu quer saber? Peristalse, o movimento peristalse. Tá? Isso é propulsão, é o deslocamento do alimento. Depois, qual o outro processo? Já falamos de 3. Absorção. O que é a absorção do alimento? Esse alimento ele já foi mastigado, ele já passou por um processo de decomposição química, né? Ou digestão propriamente dita, né? Que é quando você vai ter ação de enzimas que vão quebrar o alimento agora não de maneira mecânica,
mas de maneira química. Traduzindo, as grandes moléculas nutricionais, elas vão ser quebradas nos seus menores pedaços. Quando eles são quebrados nos menores pedaços, aí eu te pergunto, fica mais fácil ou mais difícil agora para a gente absorver? Mais fácil. Mais fácil. Então, já falei de uma das etapas, decomposição química ou digestão, e eu falei da outra, que é a absorção. O que é a absorção? Esse alimento que foi quebrado quimicamente, agora ele está pronto para ser absorvido. Muito dessa absorção acontece em qual órgão? A gente pensa que é aonde? No estômago. Mas a maioria da absorção acontece, na verdade, aonde? É no intestino delgado. É isso que eu estou falando. Eu estava até comentando isso ontem de noite. O estômago é o órgão mais famoso. Então a gente pensa que tudo acontece nele. É a digestão, é a absorção. Não. É uma parte do processo acontece lá. Mas o grosso do negócio é no intestino. No caso da absorção é onde? No intestino delgado. Beleza. Aí a gente tem outra etapa que está faltando. Qual é que está faltando agora? É a defecação. Então quer dizer, aquilo que você não absorveu, o teu corpo vai desprezar. Qual foi a forma que a gente encontrou para desprezar aquele alimento no qual a gente não vai absorver? Na forma das fezes. Qual é a constituição das fezes? Elas são sólidas, porém, as fezes saudáveis, né? Sólidas, porém macias, né? Não? Parecendo uma... Estão lembrados, né? Pois é. Então, quais são as 6 etapas? Ingestão, decomposição mecânica ou mastigação, propulsão, digestão, decomposição química, Obsessão e defecação. absorção e defecação, tá? Durante o movimento que o alimento faz dentro do intestino delgado, ele já está em formato de quilo? Já, quando ele entra, já no intestino delgado, no primeiro momento quando ele entra, ele vai só finalizar a digestão dele, para finalizar. Aí ele se torna aquilo. Quando ele se torna aquilo, até ele chegar no intestino grosso, ele vai sendo absorvido. Aí, ao longo do processo, o movimento vai e volta. O movimento vai e volta. Mas quando ele se torna aquilo, é quando de fato acontece o quê? A absorção dele, tá? Oi. E o bolo alimentar? Vamos lá, já vamos chegar nele, mas já está na agulha. Bolo alimentar. Então, ó, a gente entendeu o processo digestório, o que é. A gente falou como é que se dá as 6 etapas. Obrigatoriamente, essas 6 etapas ela tem que ocorrer. Porque se elas não ocorrerem, pessoal, vai logo pegando essas manhas. Ó, eu vou dar uma dica bem aqui, porque eu já não falei o site, mas eu vou botar até no Classroom para vocês consultarem. Que eu tenho um site, gosto de consultar ele, que vocês conseguem ter acesso a livros da área da enfermagem e baixar em PDF. Os livros, tipo assim, os livros que a gente mais usa, tem lá. Então, é ficha para vocês aí. Vocês podem lá baixar o livro em PDF e ter acesso ao livro. Livros que antes a gente só tinha acesso na biblioteca, e olhe lá tem lá disponível. Então, eu vou passar para vocês o site lá. Beleza, aí o que eu quero dizer? Quando você estiver fazendo saúde do idoso, você vai entender isso aqui, ó. Quando é que você cai doente? É quando algum processo teu fisiológico, vou voltando só da parte biológica mesmo do negócio, orgânico, não está legal. Então, por exemplo, se uma das 6 etapas da digestão que a gente viu aqui, se em uma delas estiver comprometida, o processo digestório não vai acontecer da maneira correta, da maneira esperada. Então, tu vai ter que dar uma resolução para aquilo ali, tá? Então, ela acontece em 6 etapas. Os órgãos que vão compor o sistema digestório. A gente vai ter 2 grupos de órgãos. Os órgãos que compõem o tubo digestório e os órgãos que estão anexos ao tubo digestório. Quem são os órgãos que vão compor o tubo digestório? Na sequência, boca, depois Língua. não, só do tubo. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Agora sim, que estão anexos a ele: dente, língua, glândulas salivares, fígado, pâncreas, vesícula biliar. Agora sim, bora falar de cada um deles. Tudo começa por onde, menina? Pela boca. Tá aqui a boca, ó. A boca é tudo isso aqui. A boca tem 2 regiões: dos lábios até os dentes. Esse espacinho minúsculo aqui, ó. Dos lábios até os dentes. Como é que a gente chama essa região? Vestíbulo da boca. Dos dentes para trás, como é que tu chama? Cavidade da boca propriamente. É a boca propriamente dita, dos dentes para trás. Beleza.
vestíbulo da boca, Cavidade. cavidade da boca propriamente dita. Estamos aqui na boca. Aqui na boca tu vai ter o que, rapaz? Dentes e... Dente quem, rapaz? Aqui, rapaz. Língua. Dentes e língua. Diga. É só uma dúvida, por que ele matou esse fundo da língua e era aquela silicone? É porque subir aqui tem uma, ó, tá vendo bem aqui tem a tal da úvula, bem aqui tem uma úvulazinha aqui e aqui tem umas terminações nervosas também aqui. Então o que que acontece? Às vezes a gente tem a sensação de vômito, alguma coisa, porque alguma coisa irrita, alguma coisa do tipo. Então quando tu tem essa percepção, o que que teu corpo, tipo assim, ó, toda vez quando tu tem alguma agressão nos órgãos digestórios, qual é o mecanismo de defesa que o teu corpo encontrou? Tipo assim, se alguma coisa estranha entra no tubo digestório, eu tenho que colocar isso para fora. Qual foi a forma que teu corpo encontrou para fazer isso? Vomitando. Então, quando tu tem essa ânsia, é porque alguma coisa irritou, te causou. Então, teu corpo, ele, de maneira involuntária, vai querer colocar para fora. Essa prática de querer instigar essa sensibilidade Irrita. pode é utilizada também para querer, não sei se eu não lembro agora, incentivar o Isso. vômito, vamos dizer assim, né? Irrita. Porque toda vez que você força o vômito, imagina assim, esse alimento ele conseguiu chegar no estômago. Ele conseguiu chegar no estômago. Quando ele chega no estômago, o que que acontece aqui dentro do estômago? Liberação do suco gástrico. O suco gástrico ele é o quê? Ácido. Te lembra lá do ácido clorídrico? Ele é ácido. Ácido forte, meu irmão. Imagina, toda vez uma menina, então um rapaz, ficar forçando o vômito, esse material ácido vai ficar voltando a todo momento pelos órgãos digestórios aqui, no caso, esôfago, faringe e boca. Esôfago, faringe e boca. Esôfago, faringe e boca. Uma hora esse negócio não vai dar certo. Vai começar a ficar o quê? Irritando. Aí, no caso, essa sensibilidade com o tempo ela pode ser perdida, né? Perdido. Perdido. Por causa da agressão. Entendeu? Por exemplo, só vamos fazer um comentário ao longo disso que tu falou. Vocês vão falar de anorexia, bulimia, que são transtornos alimentares, né? Muito vinculado à questão das mulheres e tudo mais, mas não é só mulher que sofre disso, não. Homem também sofre, mas as mulheres muito por conta da questão do padrão de beleza, aquele paranauê todo lá. Mas só a título de curiosidade, só porque tu perguntou que eu acho sempre interessante pra pôr. Por exemplo, assim, porque eu gosto muito de estudar os pecados capitais, né? A gula, a inveja, a luxúria, eu gosto muito interessante mesmo, cara. Como é que essas coisas vão engendrando, vão puxando outras coisas. E na época quando eu fiz, a última vez que eu fiz saúde mental com uma turma, eu trabalhei isso com eles. A questão dos pecados capitais vinculados, né, às nossas falhas, às falhas humanas e tudo mais. E teve uma que eu achei muito interessante, que eu fiz uma pegada meia histórica para a gente ver que essa problemática da anorexia, por exemplo, ela não é uma coisa nova, ela é muito antiga, um negócio que a gente não chamava assim, né? Então, por exemplo, quando você vê a Idade Média, né, que era uma idade muito vinculada à questão da religiosidade, aquela coisa toda e tal, e eu gosto muito de assistir filme dessa época, né? Não aqueles filmes muito cheios de princesa, não, eu gosto de filme com uma pegada mais interessante, não é com aquelas baboseiras lá não, mas enfim. Aí o que que acontece? Algumas santas daquela época, né? Santa Clara, aquelas irmãs lá que tinham, né, aquelas freiras e tudo mais, e elas tinham uma coisa muito assim, né? De tentar, Santa Catarina, Santa Clara e por aí vai, de tentar criar conexões com Cristo, né? Para se mostrar que eram mulheres puras, aquela coisa toda. E tinha algumas, cara, que elas tentavam de todas as maneiras eliminar todos os vícios, que eles chamavam, né, um dos pecados de vícios. E tinha algumas que elas levavam a coisa tão ao pé da letra que elas se negavam até a comer. Tipo assim, ó, eu não posso comer porque gula é um pecado, então eu vou me privar de comer. As mulheres não comiam. Aí elas partiam do princípio assim, se eu não comer nada, eu vou me tornar mais pura, consequentemente eu vou conseguir uma conexão maior com Deus. Pois bem, hoje, com o entendimento que a gente tem hoje das coisas, dos transtornos mentais e tudo mais, o que eles concluíram hoje? Que muitas dessas mulheres, que são tidas hoje como santas, católicas e tudo mais, elas não estavam, tecnicamente falando, né, criando uma conexão com Deus, mas vamos dizer assim, a gente já estava diante de uma situação de mulheres que já estavam sofrendo de um transtorno alimentar, que hoje a gente conhece com que nome? Anorexia. Então, quando elas falavam que eu estou ouvindo Deus me chamando, eu estou em contato com o divino,
elas estavam, na verdade, tendo o quê? Delírio, pela falta do quê? Da alimentação. Aí como é que essas mulheres eram chamadas? Hoje a gente chama elas assim, de sagradas anoréxicas. Elas queriam entrar num certo padrão. Isso. O que elas tinham noção de eu estou tendo contato com o divino, eu estou ouvindo vozes, é Deus falando comigo. Elas já estavam delirando pela não alimentação adequada. Elas já estavam em fase de delírio. Tanto é que quando você vê uma menina que é anorexa, por exemplo, tu pode ver a mulher está tão magra, que ela tem uma visão muito ruim dela mesma. Ela se vê gorda e a mulher parece um gradeado desse de portão. Ela de tão magra que ela é. Aí ela não come nada, quando ela come, ela tenta colocar para fora, alguma coisa do tipo assim. Então ela já fugiu da normalidade dela há muito tempo, ela já está literalmente o quê? Delirando. Aí os caras chamam essas santas, né, católicas, de sagradas anoréxicas. Muito interessante. Então quer dizer, não é um problema da modernidade, já é um problema muito mais antigo, sendo que a gente ainda não conseguia muito bem entender o que era, né? Mas é muito interessante. Mas o que eu quero te dizer, o sistema digestório mostra isso pra gente. Se é pecado ou não, aí é outro comentário. Mas a gente é quase que literalmente obrigado a comer. Porque se tu não comer, o que é que acontece, meu irmão? Tu passa mal. Tu passa mal e depois tu passa mal. Acaba, né? Pois é, então a gente tem que comer, mas de maneira, né, adequada, regular, sem excesso. Beleza. Aí, vamos lá. Tá aqui a língua, tá aqui os dentes. Qual é a funçãozinha da língua, meu povo? Movimentar o alimento. Além disso, essa língua nos permitir sentir o gosto do alimento, né não? O que mais? Ajuda na pronúncia de algumas palavras, né não? Tranquilo. E os dentes? Qual a função dele? Qual a funçãozinha dos dentes? Triturar, Amassar, rasgar, furar o alimento. Papai, vocês estão por dentro. Aqui na boca, o que a gente tem mais na boca também? Pra galera que tá gravando, a gente vai ter as glândulas salivares. Quais são as 3 glândulas? Sublingual, maxilares e apetite. parótida. Sublingual, submandibular, parótida. Cadê elas? Essa aqui, sublingual. Essa aqui, submandibular. Tá faltando uma? Sim. E cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Glândula parótida. Aí essa bem aqui é uma submandibular. Aí aqui não tem a sublingual. Então, ó, parótida, submandibular, sublingual, submandibular. Aí desse ladinho aqui não tem a parótida. Beleza? Tranquilo? Faz assim com a cabeça. Sim. Pois é. Qual é a função dessas glândulas aqui? Produzir a saliva. Saliva. Qual é a função da saliva? Misturar água. Umedecer o alimento, né? Deixar ele mais compactadinho, para ficar mais fácil na hora de engolir. Forma um bolo alimentar. Mastigou, salivou, umedeceu, compactou, engoliu. Só lembrando, nessa saliva, além de ela ajudar na compactação do alimento, ela também protege a cavidade bucal, né? Porque ela é rica em substâncias que têm ação antimicrobiana, tem micro-organismos do bem que vivem na própria boca para proteger, né, a cavidade bucal, esse tipo de coisa. Mastigou, engoliu. Na hora que tu engole esse alimento que sai da boca, passa pela faringe, o que a faringe faz? Conduz o alimento para qual estrutura? Esôfago. Para o esôfago. Quando esse alimento chega no esôfago, é esse tubo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? É esse tubinho aqui, ó. Olha ele passando bem aqui, ó. Ó, tá? Ele passa pelo diafragma, ó. Quando esse alimento chega no esôfago, como é que ele é chamado agora? Bolo alimentar. Parece uma bolinha mesmo, parece um bolinho. Quando tu olha esse bolo alimentar, tu consegue identificar aquele que tu comeu? Sim ou não? Sim. Consegue. Ele tá parecendo um bolinho mesmo. Chegou no esôfago, o que o esôfago faz? Realiza um movimento, né, peristáltico, vai empurrando o alimento até onde? Bora! Até o estômago. Até o estômago. Aí o alimento chega no estômago. Bonitinho, né? Aí, ó. Feijão. É parecido. Rapaz, tu saber que depois eu vou deixar pra vocês. Eu tinha uma sacola, uma sacola artesanal, porque eu fiz. Fui eu que fiz uma bolsa pra mim, cara. Ela parecia assim uma bolsa, assim, parecia um estômago. Pô, era tão bonitinha, era de chita, toda estilosa. Aí me roubaram a bolsa, ó. Mas depois eu conto essa história, pô, é muito triste. Vambora, ó. Tá aqui. Pô, fui eu que fiz, cara. Mas enfim,
fui querer ser artesanal, ainda me lasquei nesse negócio. Beleza, ó, tá aqui o estômago. Então o alimento veio do esôfago, como é que ele é chamado? Bula alimentar. Ele veio e chegou aonde? Estômago. Esse alimento chega aqui do estômago, beleza. Quando ele chega aqui no estômago, ele vai receber o suco gástrico, mais o ácido clorídrico e vai dar início ao processo de digestão química no estômago. Falando de digestão química, decomposição química ou digestão. Essa digestão aqui, a decomposição química, ela começou no estômago? Não. Não. Ela começou aonde? Saliva. Na boca, mas de maneira discreta. Qual é a substância que começou a ser decomposta de maneira discreta na boca? Não. Saliva. A saliva. Não. Açúcar. Ah. Carboidrato começou a ser digerido de maneira discreta na boca. Por causa que na saliva tu vai ter uma enzima digestória, né, chamada de amilase ou pitialina. Então ela começou de maneira discreta a digestão química onde? Na boca. Já pensou se eu boto uma parada dessa assim na prova? Então vamos aqui, ó. A digestão química, ela acontece de maneira mais intensa onde? No estômago e no intestino delgado. Mas ela começa no estômago? Não. Ela começa onde? Na boca, mas de maneira discreta. Qual é a substância que é digerida de maneira discreta na boca? Açúcar, carboidrato. Beleza. O alimento chegou aqui no estômago na forma de bolo alimentar, recebeu suco gástrico, ácido clorídrico, começou o processo de digestão aqui. Dependendo do tipo e da quantidade do alimento ingerido, 3, 4 horas aqui no estômago. Quando essa etapa da decomposição química acaba do estômago, esse alimento que chegou na forma de bolo alimentar aqui, o que ele se torna? Quimo. Aí eu falei para vocês assim, o quimo parece uma vitamina grossa. Aquilo que você comeu, tu já não consegue mais o que? Identificar, certo? Beleza. Bom dia, moça. Beleza. Olha aí, ó. Tá vendo aqui o estômago? Vou abrir o estômago, ó. Tá vendo aí que o estômago ele é todo enoveladinho, todo enrugadinho por dentro? Por que ele é assim? Para aumentar a área de contato com ali. Porque aqui você já começa a ter, de uma maneira discreta,